no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 20 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Sérgio Moro autoriza envio da Força Nacional em meio a motim de policiais no Ceará. General Heleno acusa a Câmara de fazer chantagem contra o governo. Petrobras tem o maior lucro da história em 2019. Justiça vê possibilidade de permanência de moradores no banhado em São José dos Campos. CAD rejeita recurso do Ministério Público Federal e aprova a operação entre Embraer e Boeing. Mortes no trânsito têm redução no Vale do Paraíba em janeiro. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia também aqui ao Santos André Correia, que já está ao vivo conosco, mandando bom dia. Ele fala de São José dos Campos e já está falando aqui da Petrobras, já que a gente vai falar aqui no nosso jornal, Glauco. Começamos com tudo hoje. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Eu já faço um convite. Já em nossos estúdios, o senhor Sérgio Carreira Filho, gerente de pós-venda da Carreira Nissan de São José dos Campos. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é exatamente a manutenção do veículo. Essa que o brasileiro não é muito acostumado culturalmente a fazer, mas que é imprescindível tanto para a sua segurança, claro, como a segurança da sua família. Então fique com a gente que a gente vai fazer essa entrevista aí junto com vocês, recebendo as suas perguntas, dúvidas e também, claro, opiniões. Vamos às notícias de hoje. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Ceará. Em ofício, o ministro afirmou que o envio é a fim de proteger a população cearense em razão de movimento paredista por parte das polícias estaduais do Ceará. Moro atendeu ao pedido de reforço na segurança feito pelo governador do estado, Camilo Santana, que enfrenta um motim de parte da Polícia Militar. Desde a noite de terça-feira, PMs cearenses protestam contra a proposta de reestruturação salarial feita pelo governo. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará aumenta o salário de um soldado militar de R$ 3.200 para R$ 4.500 em reajuste progressivo até 2022. Este tipo de paralisação já foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. Os ministros do STF declararam inconstitucional o direito de greve de servidores públicos de órgãos de segurança e decidiram proibir qualquer forma de paralisação nas carreiras policiais. Momento muito tenso que vive o Ceará. Muito tenso, Glauco, com certeza. E, Glauco, você está falando que o ministro Moro autorizou a ida da Força Nacional. A Força Nacional já embarcou nesta quinta-feira no hangar da Polícia Federal em Brasília em direção ao Ceará. Partes dos agentes aí pegaram um avião às 8 da manhã e devem estar chegando agora às 10h45, daqui a pouco estão chegando no Ceará. Ou seja, uma ação rápida, a Força Nacional já está daqui a pouco desembarcando no Ceará então. Não tem a menor dúvida, aí uma situação para lá de tensa, principalmente para o cidadão comum, que se viu de uma hora para outra no meio de praticamente um conflito com desdobramentos que nós vamos até comentar logo mais, e se viu perdido nessa situação. Lembrando que há 6 meses atrás o Ceará já passou por um momento
muito, muito, muito delicado quando facções de organizações criminosas fizeram praticamente um atentado no Estado. Então a chegada da Força Nacional vai ter um peso substancial para tentar se garantir a segurança do cidadão lá no Ceará. E olha só, o senador licenciado Cid Gomes foi baleado na tarde de ontem. Cid pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar do município. Inicialmente, a assessoria do senador licenciado Cid Gomes disse que ele havia sido atingido por uma bala de borracha. Depois, a assessoria informou que o tiro foi, na verdade, disparado por uma arma de fogo. O Hospital do Coração informou que o estado de saúde do político é estável. Ele está lúcido e que não há risco de morte. Cid Gomes está em observação na UTI sem previsão de alta. Coisa esdrúxula, né? Complicado, Glauco. Toda vez que a gente fala que violência gera violência, tá aí o resultado, né? Nenhum dos dois lados estão certos, a gente espera agora apenas que o senador licenciado Cid Gomes se recupere e que essa situação aí de motim, de reivindicações, de falta de segurança no Ceará, principalmente, acabe, né? Logo, porque quem paga, como você sempre fala, é a população comum, né? Com os furtos, com a insegurança, assassinatos, enfim. Vamos lá, temos aqui mais uma participação, Ana Souza mandando bom dia e lembrando aqui que o Ceará está em um caos. Muito obrigado pela sua participação, Ana Souza. Muito obrigado, Ana Souza, pela sua participação. E uma outra coisa que eu quero lembrar também, uma frase muito especial: inconsequência, na maioria das vezes, gera tragédia. E atos inconsequentes, o nosso dileto senador licenciado aqui quase perde a vida num ato inconsequente, que a verdade é essa, foi um ato inconsequente. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou declaração do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, na qual ele reclama de chantagem de parlamentares. A fala do ministro foi transmitida durante uma live pelo perfil do presidente Jair Bolsonaro durante evento de hasteamento da bandeira, na verdade da troca da bandeira, em frente ao Palácio da Alvorada. Heleno conversava com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, quando disse que o governo não pode aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Em uma rede social, Heleno disse que, na conversa, estava expondo sua visão sobre insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo. Maia disse que a frase do ministro foi infeliz e que Heleno se tornou um radical ideológico. Por meio de nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou sobre a fala de Heleno e disse que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento. É aquela famosa frase, né, Glauco? Quando mexe no dinheiro, a gente vê quem é quem. Mas enfim, temos mais participações aqui. A Bruna Santo Pietro fala, bom dia meninos, ela fala de Arujá. Muito obrigado pela sua participação, Bruna. Temos mais uma participação aqui, só um segundo. É a participação... Calma aí que deu uma travada aqui. Já que eu falo, temos mais uma mensagem de bom dia aqui, mas enfim, participem, interajam conosco aqui do jornal, abre aspas, é a Andréia Miranda, que mandando aqui, bom dia, cheguei, e a Ana Souza aqui dando sua opinião, falando que General Heleno é do bem. Participem aí do jornal, abre aspas. Muito obrigado pela sua participação, Andréia, Ana Souza e Bruna, que fala aí de Arujá. Um ótimo dia a todos vocês e fiquem à vontade para os comentários aqui. E olha só, de acordo com o colunista político do UOL, Thales Faria, o presidente Jair Bolsonaro deu prazo de validade para o ministro da Economia, Paulo Guedes, mostrar serviço. Este prazo iria até julho, devido às campanhas para as eleições municipais que estarão, claro, a todo vapor. E se até julho a economia continuar desaquecida, dificilmente
criará um clima de otimismo até outubro, capaz de eleger um grande número de aliados do presidente pelo país. Bolsonaro chegou a lembrar o ministro de que havia lhe prometido durante a campanha eleitoral de 2018 que em 2020 haveria uma grande retomada do crescimento no país. Na solenidade de posse de Braga Neto como ministro da Casa Civil, Bolsonaro disse, sem ser perguntado, que Guedes não pediu para sair. No entanto, segundo o jornalista Thales Faria, se o presidente Jair Bolsonaro resolver esvaziar os superpoderes, Paulo Guedes não terá interesse em ficar no cargo. Mais um outro momento tenso. Outro momento tenso, nós temos aí a fonte, né? Nós falamos quem disse isso, foi um jornalista. Então, se porventura isso não vier a acontecer, nós temos aí quem disse isso, mas enfim, a gente sabe que vários ministros do governo têm dado declarações polêmicas, assim como Paulo Guedes, né? Que é um dos principais super-ministros, né? Então vamos ver aí nessa continuidade do ano como vai ser, porque 2020, politicamente, um ano conturbado, né? Extremamente conturbado, e uma coisa que chama muito a atenção é, no momento, a tensão que existe entre o Executivo e o Congresso. Isso daí fica muito evidente nas observações, nas lives que não deveriam ter saído, mas saíram, mas o momento é muito tenso. As declarações por parte do governo, por parte do Congresso, as declarações por parte do Executivo estão em rota de colisão. E uma coisa é verdade, ficou claro, inclusive com a votação da Previdência. Se não houver um diálogo amigável e sereno entre o Executivo e o Congresso, as reformas não vão andar. Não andando, o que acontece é que o Brasil para. Aí fica tudo difícil. Então é necessário que acabe-se um pouco a guerra dos egos e tratem do que interessa ao país. Essa é que é a grande verdade. E a Assembleia de São Paulo adia a segunda votação da reforma da Previdência Estadual. Um acordo entre todas as bancadas foi fechado no final da noite de ontem, encerrando a sessão na Alesp. A votação será retomada no dia 3 de março. A reforma já foi aprovada pelos deputados em primeiro turno. A aprovação foi no limite. O governo conseguiu exatamente os 57 votos necessários para a PEC avançar. São necessárias 2 votações para aprovar o texto. A proposta de mudança na Previdência do Estado prevê, entre outros pontos, o aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%. Idade mínima para as aposentadorias comuns de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Os servidores fizeram inúmeras manifestações contrárias ao projeto, mas a matéria é de prioridade máxima para o governo. Mais uma votação de reforma da Previdência conturbada, né? Lembrando que a reforma da Previdência Nacional deve entrar aí para estados e municípios lá para julho, agosto. Então alguns estados como São Paulo já está tentando adiantar esse processo, mas pelo visto aí só depois do Carnaval, né, Galco? Aliás, essa é a máxima que sempre prevalece no nosso país. Exatamente. Né? Depois do Carnaval, mas depois do Carnaval, esse ano o Brasil tem uma lição de casa seríssima para fazer. Vamos aguardar. Glauco, temos mais um comentário aqui do Jorge Martins de Prado, dando sua opinião aí sobre o Senado e Congresso. Muito obrigado pela sua participação, Jorge. Jorge, muito obrigado, bem-vindo. E Petrobras registra recorde de lucro. A empresa informou ontem que registrou lucro líquido de 40,13 bilhões de reais em 2019. Esse valor representa um crescimento de 55,7% na comparação com o ano anterior. Segundo a estatal, esse foi o maior lucro nominal da história da companhia. Um dos fatores que ajudou a companhia a registrar o lucro recorde foram os desinvestimentos. Em 2019, a Petrobras se desfez de uma série de ativos. Ao todo, esses desinvestimentos somaram 16,3 bilhões de reais. A companhia vendeu o controle da BR Distribuidora e se desfez da TAG Investimentos.
por exemplo, né? Por outro lado, as receitas líquidas tiveram queda de 2,6% em relação ao observado em 2018. Em nota, a Petrobras explica que, depois de anos de estagnação, a produção de petróleo e gás da estatal superou a marca de 3 milhões de barris por dia. Muito bom dar essa notícia também. E exatamente falando de Petrobras, a gente vai com a coluna Mais Economia, com ela, Adriana Ricci. Muito bom dia, Adriana Ricci, perdão. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia para vocês. Ontem, os mercados estavam mais otimistas, bolsas internacionais subiram e aqui não foi diferente. Ibovespa subiu 1,34% e foi aos 116.517 pontos. Já o dólar renovou nova máxima histórica aos R$ 4,37, com a fala recente de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, de que não está nem um pouco preocupado com essa alta do dólar, o que leva o mercado a mirar a moeda já aos R$ 4,40. Tivemos ontem também resultado da Petrobras, o qual foi muito positivo. A estatal lucrou nada mais, nada menos que 40 bilhões de reais em 2019, o que representa um crescimento de 55% em relação ao ano anterior. Foi o maior lucro da história da empresa. No fim da noite de ontem, o banco francês BNP Paribas soltou algumas análises que preocuparam o mercado. Falou sobre uma redução de 0,4% no crescimento da economia global. Apontou uma queda de 1,2% no PIB chinês, o que levaria o crescimento da China para 4,5% em 2020. E por aqui, reduziu também o PIB brasileiro de 2% para 1,5%. Tudo isso, impactos do coronavírus na China, que é hoje a segunda maior economia mundial e o principal destino das exportações brasileiras. A China já apresenta sinal de contenção do coronavírus, porém, no resto do mundo ainda há sinais de maior contaminação. Os casos já passam de 74 mil e 2.118 mortes. Por hoje, esperamos um mercado na continuidade de um otimismo, especialmente refletindo o balanço da Petrobras e também o corte na taxa de juros pelo Banco Central da China, que aconteceu nesta madrugada, o que é mais um estímulo do governo chinês para a economia. Eu fico por aqui, desejo para todos uma ótima quinta-feira e até o próximo Boletim Mais Economia. Tchau, tchau! Muito obrigado, Adriana Ricci, a nossa especialista em investimentos, com essa coluna Mais Economia, que está bem legal mesmo. E realmente é sempre bom a gente terminar com uma notícia que essa empresa tão querida por todos os brasileiros está nesse momento aí. Adriana Ricci, um ótimo dia para você, bom carnaval, tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e na volta a gente tem as notícias regionais. E eu volto a convidá-lo para no terceiro bloco deste programa hoje, uma entrevista bem bacana, e a gente quer a sua participação com Sérgio Carreira Filho, gerente de pós-venda da Carreira Nissan de São José dos Campos. E a gente vai falar, claro, da Nissan também, mas vamos falar bastante sobre manutenção de veículos com essa autoridade aqui no terceiro bloco. Fica aqui o convite para você fazer essa entrevista conosco. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Esta quinta-feira, até o momento, ensolarada em São José dos Campos. Aí, vamos às notícias regionais. A Justiça de São José dos Campos considerou a possibilidade da permanência de moradores no Jardim Nova Esperança, mesmo com a criação do Parque Natural do Banhado, como quer a Prefeitura. Para tanto, o governo Felício Ramute vem defendendo a retirada de todos os moradores da área. 42 famílias já aceitaram os termos da Prefeitura e deixaram o banhado.
núcleo habitacional que foi congelado com 297 famílias. Em decisão liminar, uma juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José negou a suspensão do processo movido pela Defensoria Pública, como pediu a Prefeitura. A ação quer regularizar moradias no banhado. A juíza apontou que a área do futuro Parque Natural do Banhado conta com pouquíssimas construções, residências que eventualmente teriam de ser dali removidas, no caso da improcedência desta ação. No entanto, a Justiça determinou a realização de perícia por parte da CETESB para examinar a qualidade do ar e se a exposição ao material particulado emitido pela turfa prejudica a saúde dos moradores, o que poderia inviabilizar a permanência deles no banhado. Procurada, a Prefeitura de São José dos Campos disse que os moradores vivem em condições insalubres no banhado e defendeu a sua retirada. Mais um caso que demora, a justiça é lenta, o processo é lento, né, Glauco? A justiça, depois de muito tempo, tomou essa decisão para que a CETESB faça mais uma avaliação para ir voltar para a justiça, ou seja, temos aí tanto a prefeitura quanto os moradores aí nessa situação de incerteza sobre o que vai acontecer com o banhado. Bom, temos mais uma participação aqui, Glauco. O Luizão mandando bom dia, falando que está ligado lá de Cruzeiro aqui no jornal, abre aspas. Muito obrigado, Luiz. Ele fez uma ressalva aqui. Aqui em Cruzeiro está uma epidemia danada de dengue. Então, pessoal de Cruzeiro, tomar cuidado aí com a água parada. Não tenha dúvida. Aliás, isso daí é um fato que a gente vive falando aqui, né? Exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado. Vamos atacar o bendito do tal do mosquitinho aí. É simples, é só tomar cuidado, né? Verificar as coisas. E olha só, Câmara de São José vota a reforma da Previdência hoje. A proposta da Prefeitura chegará ao plenário com 6 emendas. Segundo a apuração da reportagem do jornal O Vale, a tendência é que 5 dessas emendas, 4 da bancada do PT e uma da vereadora Dulce Rita, sejam rejeitadas. O projeto tem pontos polêmicos, como o que garante o gatilho salarial e o 13º salário a aposentados e pensionistas, e eleva de 50% para 70% a cota familiar da pensão por morte. Já a alteração no teto da isenção, ponto que tem recebido mais críticas da oposição e do Sindicato dos Servidores, não recebeu emendas e será apreciada como previa o texto original. Pela regra atual, os inativos contribuem com 13% sobre o valor que ultrapassar o teto, que é R$ 6.101. Pela proposta de Felício, a contribuição passará a ser de 14% em cima do salário mínimo. Segundo o levantamento feito pela oposição, com base em dados publicados no portal da Transparência do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, dos 5.999 servidores aposentados, 3.612 recebem abaixo do teto do RGPS e estão hoje isentos de contribuição. Ou seja, a mudança na regra irá atingir 60% dos inativos. O governo Felício sustenta que as mudanças são obrigatórias para que o município se adeque à reforma da Previdência sancionada no fim de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro e que, se isso não for feito até 31 de julho desse ano, São José perderá o certificado de regularidade de previdência, deixando de receber verbas federais de transferências e de empréstimos. É uma matéria grande porque é um assunto complexo. Complexo, não tem a menor dúvida. Por um lado, temos os servidores que não querem perder aí direitos, benefícios, porque, como a gente leu aí, quase 60% dos servidores que estão aí aposentados terão que pagar uma taxa caso isso seja aprovado.
mas temos a Prefeitura, por outro lado, mostrando também o seu ponto de vista, né? Dizendo que pode que o Instituto de Previdência do Servidor Municipal tem um déficit e que a partir de julho, se essa reforma não for aprovada, a cidade ainda vai perder mais dinheiro do governo federal. Então, temos aí os dois lados da moeda e vamos ver como é que a Câmara votará hoje. Não tem a menor dúvida, importante também. E o Tribunal do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, rejeitou o recurso do Ministério Público Federal contra a decisão da Superintendência Geral do Conselho, que havia aprovado a compra da divisão comercial da Embraer pela Boeing. Com a decisão de ontem, o processo foi aprovado em definitivo. O CAD avaliou que o Ministério Público Federal não tem legitimidade para recorrer de decisão do próprio Conselho em relação a atos de concentração. A maioria do colegiado acatou o voto do relator Luiz Hoffmann, que se posicionou contra o recurso apresentado pelo MPF na semana passada, questionando a tal operação. No recurso, o MPF disse ter identificado algumas omissões na decisão tomada pela Superintendência Geral do CAD, ao avaliar o mercado que seria afetado com a operação. Um dos pontos questionados era sobre o impacto da operação para a aviação regional, segmento que opera com aviões abaixo de 100 assentos. Em sua aprovação no final de janeiro deste ano, a Superintendência Geral do CAD havia concluído que a operação trará benefícios à Embraer, que passará a ser um parceiro estratégico da Boeing. O colegiado concluiu ainda que as empresas não concorrem nos mesmos mercados e que não há risco de problemas concorrenciais decorrentes da aquisição. Parece que essa novela agora acabou, né, Douglas? Exatamente. Parece, mas ainda não acabou, né, Galco? Ainda falta a tal da União Europeia sancionar esse acordo, e é o que a gente fala, né? Às vezes a iniciativa privada tem que aguardar os poderes públicos. A gente não fala só do governo, fala também da justiça, e no caso da Embraer Boeing aí, a gente fala do governo que nem é do Brasil. Nesse caso, o CAD aqui, a última instância brasileira aprovou, mas a União Europeia, um governo, ou seja, estrangeiro, ainda depende da aprovação. Então a Embraer e a Boeing já se mobilizaram, já mexeram nos funcionários, então a unidade de Eugênio de Mello e a Faria Lima já tramitam e já funcionam nesse novo regime, mas oficialmente ainda depende da aprovação. Ou seja, às vezes a iniciativa privada se movimenta, mas o poder executivo, judiciário, não, né? Não tem dúvida. E aí tem uma outra questão também. Quando passar isso daí lá para a Europa, a banda vai tocar diferente. Porque lá existiu a fusão da Airbus com a Bombardier canadense, mais ou menos nos moldes da Embraer e Boeing. E é claro que para Airbus e Bombardier a coisa muda de figura, porque Embraer e Boeing passam a ser concorrentes poderosos contra o consórcio europeu. Vamos esperar aí, né? E na expectativa de ver aprovada a transação comercial com a Boeing na Comissão Europeia, a Embraer divulgou ontem a entrega de 198 aeronaves em 2019, crescimento de 9% em relação às entregas de 2018, que somaram 181 aviões. Segundo a fabricante, o volume de entregas tanto para a aviação comercial quanto para a aviação executiva ficou dentro das estimativas para 2019, de 85 a 95 jatos comerciais e de 90 a 110 jatos executivos. O número total entregue em 2019 coloca o ano na 10ª posição da série histórica de entregas da Embraer, que começa em 2000. Nesse período, o recorde de aeronaves entregues foi batido em 2010, com 244 aeronaves. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Um crescimento leve, mas um crescimento importante para a empresa nessa época aí de transação com a Boeing, né? Que a gente espera que 2020 seja ainda melhor e talvez com essa transação entre Embraer e Boeing aprovada, né? Aprovada. Agora, como tudo no Brasil, vamos esperar passar o Carnaval. Exatamente. Depois do Carnaval a gente descobre o que deu. Exatamente. Nós vamos para um rápido comercial e chegou a hora, você que nos acompanha aí,
Agora no nosso terceiro bloco, claro, voltamos porque estamos acompanhando de perto o tempo. Será que vai dar praia no carnaval? E também uma entrevista muito interessante com Sérgio Carreira Filho, gerente de pós-venda da Carreira Nissan de São José dos Campos, para a gente saber como é que você tem que fazer de jeito correto a manutenção no seu veículo. A gente espera a sua participação. Rápido intervalo, a gente já volta, fique com a gente. De volta ao vivo com Abre Aspas desta quinta-feira e dos altos da Cassiano Ricardo, o sol brilha num céu de brigadeiro. Mas está todo mundo querendo saber mesmo como é que vai ficar esse carnaval. E é ele que tem que contar pra gente. Hoje é quinta, mas amanhã nós vamos fechar isso daí. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quinta-feira será novamente de sol e calor aqui na nossa região. As temperaturas máximas no período da tarde poderão chegar aos 34 graus no Vale do Paraíba, 32 em São Paulo, 33 no litoral e 28 na Serra da Mantiqueira. Mas nós precisamos ficar muito atentos ao período da tarde novamente, pois hoje há condições de pancadas de chuva forte e acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Essas pancadas serão de forma mais isolada, mas aonde elas ocorrerem, podemos ter alguns danos. A formação de um canal de umidade no final da noite de hoje ajuda nessa configuração para as pancadas fortes de chuva e vai influenciar o tempo na sexta-feira e no final de semana. A tendência é de que esses dias sejam de céu mais nublado, com temperaturas em declínio e chuva fraca moderada a qualquer momento. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Uma ótima quinta-feira a você e a todo mundo, todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado. E vamos amanhã, Caio Souza, capricha, porque amanhã todo mundo está ansioso para saber como vai ficar o tempo, tá? E com 22 mortes em acidentes de trânsito em janeiro de 2020, a RM Vale teve o primeiro mês do ano menos violento de toda a série histórica do InfoSiga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, que começa lá em 2015. Em janeiro do ano passado, a região registrou 23 mortes em acidentes de trânsito. O ano passado fechou com um aumento de 9% comparado ao número de mortes em 2018, que registrou 358 óbitos no trânsito aqui na região. Em todo o estado, foram registradas 406 fatalidades de trânsito em janeiro de 2020, índice 5,6% menor na comparação com o mesmo período de 2019. Houve queda nas ocorrências fatais, tanto em vias municipais, com menos 8,2%, quanto em rodovias, menos 2,9%. Ótimos números, mas ainda bem aquém do que realmente se espera, né? Pois é, gente, chegou o carnaval, todo mundo ansioso por saber, tem gente que já está indo embora hoje, né? Pois é, mas uma coisa pra lá de importante, que, repito, culturalmente o brasileiro não é muito dado, já mudou, mas não é muito dado, é a tal da manutenção veicular. E isso não quer dizer se o seu carro é 0 km, tem não sei quantos anos. A manutenção é sempre um item muito importante. E para falar sobre isso, hoje nós recebemos Sérgio Carreira Filho, que é gerente de pós-venda da Carreira Nissan de São José dos Campos. Portanto, logo, um especialista no quesito aí, automóveis e manutenção. Sérgio, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco o nosso trabalho.
Hoje nós estamos com a carreira Nissan aqui em São José dos Campos, como temos no Vale, em São José, Guaratinguetá, temos nosso setor de pós-vendas especializado Nissan, né? E é muito importante essa questão justamente da manutenção preventiva, justamente nessa época de feriado prolongado. Nem falo, que é aí que lembram, né? Isso. Como você mesmo falou, tem pessoas que já estão viajando hoje, amanhã e só voltam semana que vem. É gostoso a gente ir viajar, mas é mais gostoso ainda a gente voltar em tranquilidade para nossa casa. Nem faz, sem contar a segurança no meio do caminho, né? Com certeza. Hoje o carro, ele transporta, é o nosso bem. Além também de ter uma questão, a manutenção preventiva hoje, ela evita questão de multas, problemas com reboque, mas o mais importante eu acho que é a segurança nossa e da nossa família que está dentro do carro. Não há dúvida. Com certeza. A gente falou agora há pouco aí que os acidentes fatais, né, diminuiu na região, Sim. o que é um número bom, e muitos dos acidentes são causados primeiramente por imprudência, né, que daí cabe à polícia, a cada um, mas também tem a parte da manutenção. Quais são os principais fatores aí que a gente pode listar num veículo que pode causar um acidente? Por exemplo, a gente sabe que o freio, por exemplo, para quem vai descer no litoral, mas não é só isso, né? O carro é um veículo muito complexo que várias coisas que a gente não presta atenção podem causar um acidente, né? Hoje a gente trata desde um mínimo detalhe, que é uma calibragem correta do seu pneu, a qualidade do seu pneu, um limpador de para-brisa hoje, você pega uma neblina, uma chuva, você perde a visão total. Então, esses mínimos pontos, e hoje também nós na carreira oferecemos um checklist para nossos clientes, com veículos dentro ou fora da garantia, a gente está hoje para atender a nossa marca Nissan. Esse é o nosso aspecto. Então, detalhes pequenos, palheta, calibragem correta do seu pneu, qualidade do seu pneu hoje muito importante, um sistema de freio, serras hoje, a maioria do pessoal vai para a praia. Então, essas são as questões que a gente tem que estar pontuando. Nós temos checklists com os pontos específicos para a gente poder estar cuidando do seu veículo e trazendo essa tranquilidade na sua viagem. Porque a gente viu agora aqui que a previsão do tempo está falando de sol para hoje, mas no fim de semana está na chuva, né? Sim. Chuva a gente sempre lembra quando está chovendo da palheta, mas também tem a questão do pneu. Então a gente está aí no verão, na chuva aí. O que pode acontecer com o meu veículo aí que pode vir a causar um acidente? Por exemplo, que a manutenção prevê, né? Hoje com a manutenção preventiva, se você estiver num circuito de serra hoje com chuva, o freio você vai utilizar quase 100%. Se você tiver hoje com a deficiência no seu freio, você pode causar uma colisão, se acidentar. Falando em pneu, um pneu hoje pode te tirar de pista em curvas, ruas molhadas, você perde a estabilidade do carro, pode causar um acidente. E da palheta é uma palheta hoje é um item simples. Porém, é um item de visão. Você tem que ter uma visão da onde você está se locomovendo. Se não enxergar, você não sabe para onde você está indo. Não, com certeza. Eu quero pegar uma carona numa coisa que você falou que eu acho extremamente importante, espero que você concorde comigo também, que é o detalhe. O detalhe, um carro, como o Douglas falou aqui, é uma peça muito complexa de engenharia. Então, o detalhe, a calibragem do pneu, a qualidade do pneu, a palheta, dizem a respeito de avião uma coisa que eu acho muito interessante, serve como analogia. Não é uma pecinha que derruba um avião, é um fator de... Sim, com certeza. São todos os fatores juntos que acabam comprometendo uma manutenção bem feita ou te levando a um acidente. E você falou do checklist. É importante que se faça, estou com pneu ruim, vou trocar o pneu, resolvido o meu problema. Não é. Não é? Não. É uma série de fatores. Sim. Trocou o pneu, tem que fazer uma balanceada. Alinhamento, balanceamento. Então, são fatores. Daí a importância de ser, claro, num local sério para fazer isso, mas seguir um checklist para fazer essa manutenção. É por aí mesmo? Sim, por aí. Igual, comentando um pouco mais, checklist. Hoje, falando na carreira Nissan, nós temos técnicos treinados pela montadora, nós temos ferramentas homologadas pela montadora. Então, a gente hoje está aqui para trabalhar para o veículo, a gente está treinado para trabalhar em cima do seu veículo. Então, seguir um checklist é de extrema importância, porque tem os pontos cruciais, os pontos de segurança, justamente para poder ter essa tranquilidade no dia a dia. Eu sempre digo hoje para os meus clientes, o carro hoje não é mais um bem que a gente tinha como antigamente, o carro hoje é necessidade. Não tem a menor dúvida. Hoje a gente não pode mais fazer uma revisão para poder viajar, a gente está sempre preventivo para o carro estar na garagem a hora que a gente sempre precisar. Por isso tem a revisão preventiva hoje, seguindo montadora. Hoje nós temos o checklist, cada revisão tem seu item a ser verificado. E eu acho que numa extrema importância, antes de pegar a estrada para uma viagem prolongada, que você vai colocar sua família dentro do carro, e sim, ter essa tranquilidade de você poder ir e voltar em paz. Não tem dúvida, eu vou fazer uma outra observação aqui.
uma coisa, me corrija se eu estiver errado, que sempre o seu carro não vai dar problema de manutenção às 3 horas da tarde na frente da concessionária Nissan. Não. Ele vai ser às 11 horas da noite, você subir na Serra de Caraguá com todos os filhos dentro de casa, do carro cheio de fome para chegar. Com trânsito. Com trânsito. Então, daí mais uma vez a gente fala que é brincadeira, mas você tem que fazer para não ficar na mão ali quando você mais precisar, né? E a gente sempre fala o seguinte também, às vezes o pessoal vai lá, o pneu está ruim, troca o pneu, chegou lá, queima o farol. Então é por isso que eu acho que é importante a gente ter essa revisão completa, né, para não acontecer um problema que a gente não estava prevendo. Né? Aí eu volto ao termo do checklist, você vai fazer um check-up no seu carro completo. A mesma coisa quando a gente vai no médico, a gente faz um check-up completo. O carro precisa da mesma situação, precisa de um check-up completo. Não tem dúvida, aí é o tal do investimento, Sim. né? Porque tem gente que fala assim, olha, eu queria fazer, mas esse mês não dá para fazer a revisão. Não é assim. É um investimento que você faz na sua segurança e tudo mais. E eu tenho certeza que a Nissan também, ela acaba promovendo uma facilidade para você fazer esse checklist. Se vocês têm esse tipo de... Sim, temos checklist, temos check-ups de graça. Clientes nossos que já conhecem a gente sempre entram em contato com a gente para estar fazendo uma verificação até antes de algumas viagens. Temos as revisões periódicas da montadora, que a própria montadora estabelece isso. Então, hoje nós estamos aí para poder atender o nosso público. Hoje o Vale aqui, falando principalmente no Vale, nós temos uma gama bem grande da marca Nissan aqui. Nas 3 cidades ao redor, São José, Taubaté e Guaratinguetá, nós temos a nossa marca Nissan Carreira. Então é isso que a gente está trabalhando aí para poder atender da melhor maneira nossos clientes. Desde atendimento até serviço. Antes de entrar agora no quem pode procurar, vou fazer outra ressalva, né? Além do acidente, também tem outros problemas que a manutenção previne, como, por exemplo, multas, né? Se a gente tem um farol queimado, uma luz de freio que a gente não percebe, e também o quesito conforto, né? Porque, vamos dizer, chegando lá na praia, 42 graus no sol, a gente vê que o ar-condicionado não está funcionando. Então, além dos quesitos de segurança, o que mais que a revisão, esse checklist prevê também? Então, você entrou num item muito importante, calor, verão. Você não vai deixar sua janela aberta você não vai deixar sua janela aberta numa viagem por questão de segurança. Um dos checklists é o filtro do ar-condicionado, a temperatura que o ar-condicionado está trabalhando, se está corretamente. E segurança, agora vamos falar do nosso bem-estar da nossa família. A troca de um filtro de ar-condicionado evita doenças respiratórias hoje. Sem dúvida. Temos crianças dentro do carro e tudo, então é um outro ponto também a se ter muita atenção. Não tem dúvida, uma outra coisa também, agora falando especificamente da Nissan, que como corporação se preocupa muito com o usuário da Nissan, vocês também que se preocupam, tanto é que vocês prezam muito pelo atendimento dentro da concessionária. E eu queria exatamente que você me desse esse toque aí, me conferisse isso daí comigo. É muito importante, seja qual for a marca do seu carro, que você procure lugares confiáveis. Não existe lugar mais confiável do que a concessionária em que você comprou o seu veículo, por todos esses motivos que você falou. Não estou aqui, desculpe, badalando ninguém, não é esse o fato. Mas são os técnicos treinados na fábrica, na montadora, são as ferramentas específicas para cada veículo daquela montadora. Então, leve tudo isso em consideração antes de você, não vai aqui em detrimento a quem quer que seja, mas fazer uma meia boca, como dizem muitos. Sim, claro. Então é importante também, porque a concessionária está preparada para atender adequadamente o veículo, né? Sim. E assim, ainda tem como fazer a revisão. Quem não tem um veículo Nissan, como é que funciona esse sistema de revisão para os clientes agora? Para quem está assistindo, ficou interessado, como é que funciona? Eu posso chegar lá, tem que agendar? Hoje nossos clientes Nissan, a gente trabalha com agendamento, né? Como foi comentado hoje, nós prezamos também muito o atendimento. Então, para a gente dar um atendimento de excelência, a gente tem nossos agendamentos para poder atender o cliente na hora exata, o cliente chegar, ser atendido, não ficar esperando, ter o seu horário de retirada do carro na hora marcada, ou seja, que o cliente tem sua programação do dia. Então, a gente ajuda ele a ter essa programação. Hoje nós estamos atuando na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 5051, aqui no Parque Aquários. Temos telefones para contato. Por favor. Nós temos nosso telefone WhatsApp, que é o 012 99669 7296. Esse telefone, agendamento, dúvidas, suporte que a gente vai dar no pós-vendas para nossos clientes Nissan. E temos nosso telefone da loja hoje, que é nosso telefone fixo, que é o 012 3500 0700. Que aí você vai conseguir falar tanto com a área comercial de vendas, quanto com a área de pós-vendas. E deixa eu perguntar uma coisa para você, agora é curiosidade mesmo.
Teve bastante procura aí antes do carnaval para manutenção. Gente, já mudou um pouco essa cultura do brasileiro? Teve bastante procura? Tem. Porque o que acontece é o que a gente está pegando desde o começo, é a preocupação com a nossa família. Não tem dúvida. Teve um aquecimento aí pelo menos de uns 30% no agendamento substancial. de fevereiro. Sim. Bom. Janeiro, tem algumas pessoas que já se prepararam em janeiro. E eu volto a repetir, a manutenção preventiva. Hoje você faz uma manutenção preventiva, você fica menos despreocupado, né? É o melhor investimento que você pode fazer. É melhor você fazer uma manutenção preventiva do que uma corretiva. Com certeza. A corretiva, além de trazer o dano financeiro, pode trazer algum dano na sua família, alguma coisa maior. Depois que bate, não tem jeito. Né? Você não achou, Douglas? Também achei eu achei importante. expressivo, porque isso é verdade. Eu estou me incluindo, viu, gente? Não estou aqui, o dono da verdade, não. Mas o brasileiro não tem o costume de manutenção, de ler manual. Tem coisas que fazem parte da nossa cultura, mas quando a gente começa a fazer, os resultados sempre são muito bons. Que eu vou ler aqui 2 comentários. O André Lima, que fala aqui pra gente, a manutenção, além de ser item de segurança, ajuda na longevidade do veículo. Não tem também, Perfeito, né, André. E o Luizão também aqui falando agora dos carros da Nissan, né? Falando que curte muito as picapes da Nissan. Agora falando um pouco dessa linha de vendas também. Como é que está a atuação aí da Nissan nesse começo de ano? A Nissan vem batendo forte aí, sempre querendo renovar a frota, até nós temos novidades aí para frente. Hoje nós temos o nosso carro-chefe, que seria a nossa Nissan Frontier, que é a picape realmente. E sempre que eu falo, venha hoje, além de você vir no pós-vendas hoje, você também pode, enquanto seu carro está fazendo uma revisão, nós trabalhamos aos sábados, das 8 às 13 horas. Tem um cafezinho lá? Pode ter um cafezinho. Eu posso dizer para você que é muito bom o cafezinho. E além do café, o que acontece? Enquanto seu carro está revisando, você pode conhecer nossa área comercial. Nós temos todos os veículos test drive hoje disponíveis para você conhecer. Inclusive tem vendedores capacitados. Conhecer a picape lá, né? Que falou, exatamente. Então, nosso cliente hoje, a gente quer que se sinta em casa dentro da nossa concessionária. Eu quero perguntar uma outra coisa para vocês, que eu tive vendo lá, eu não sei se procede mesmo. Vocês têm uma coisa que todo mundo hoje, o tempo é aquela coisa apertada, né? Vocês têm um checklist de 30 minutos lá, uma coisa rápida? Sim, hoje nosso atendimento inicial com o cliente, nós levamos no máximo 30 minutos. O senhor chega, vai fazer seu checklist, a gente vai te passar os itens necessários. E sem contar que a praticidade hoje, de WhatsApp, de telefone, se tiver alguma coisa complementar no seu carro, a gente vai tirar a foto e vai te enviar. A gente vai estar tratando com o cliente diariamente. O carro do cliente vai estar lá, mas ele vai estar ciente de tudo que está sendo feito, de todos os cuidados que a gente vai tomar, com a nossa capacidade hoje. E assim, que a gente tem. No dia a dia eu posso, por exemplo, estou no meio do trabalho, eu posso deixar meu carro, pegar mais tarde, ou tenho que ficar lá guardando? Não, pode deixar, pode pegar mais tarde. Se tiver disponibilidade de pegar também, no outro dia. Legal. Hoje nós temos o pátio lá com seguro, tudo certinho, ou seja, a gente está da melhor maneira para lhe atender. Não tem dúvida, eu faço uma ressalva aqui, 30 minutos, gente. Em 30 minutos você vai ter uma expectativa de como está o seu carro e saber exatamente o que deve ser feito. E outra coisa, segurança, como o Sérgio falou, segurança sempre em primeiro lugar para tudo, para você, para sua família e também para os outros, viu? É uma consciência social. Você pode ter um problema no carro, bater no outro, não acontecer nada com você e você machucar uma pessoa. Sim, claro. Né? Perfeito. Então, Sérgio, para finalizar, mais uma vez os serviços aí, como é que a gente faz para encontrar a Nissan? Hoje nós estamos em questão de endereço, Avenida Deputado Matarazzo, número 5051, Parque Vila Aquários. Nós temos nosso telefone e WhatsApp, que é o 12996697296. Somente o WhatsApp para agendamento, dúvidas. E temos nosso telefone da loja hoje, que é o 12-3500-0700. Podendo falar tanto com a área comercial de vendas, tanto com a área de pós-vendas. Perfeito. Muito bacana mesmo. E olha, isso daí é uma coisa recorrente, porque manutenção todo mundo vai ter que fazer sempre no carro. Então eu espero que a gente possa contar com a sua presença mais vezes aí, até para a gente tirar umas dúvidas específicas e sinta-se à vontade também para trazer para a gente aqui as novidades da Nissan, porque fora a gente aqui, eu sei que todo mundo adora carro. Então, por favor, Sérgio, sinta-se à vontade para se tornar nosso habituê aqui no Abre Aspas. Eu agradeço. E bom carnaval, né? Obrigado para nós. Vamos viajar com tranquilidade e voltar na quarta-feira em paz. Então vou te fazer a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Você fez a revisão do seu carro para Com certeza, carnaval, foi semana retrasada. E é Nissan. Exatamente. E é Nissan. Beleza, Sérgio, muito obrigado. Um ótimo carnaval a você, a sua família e, claro, a toda a equipe aí da Carreira Nissan de São José dos Campos, de Taubaté e de Guaratinguetá. Parabéns pelo bom trabalho que vocês fazem. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui.
precisando, dá uma passadinha na concessionária, vem me conhecer pessoalmente, vamos tomar um café. Se você não é cliente de Nissan, vem me procurar, a gente vai indicar um representante da área de vendas e vem para a família Nissan também na Nissan Carreira. Parabéns para todos vocês. E você que está acompanhando essa entrevista, caso você perdeu, tenha perdido aí, quer entrar em contato, não conseguiu anotar, a qualquer hora entre aqui em contato com a nossa produção, que a gente passa todos os contatos e telefone para vocês, tá bom? Eu ainda reverencio aqui a presença do gerente-geral da Carreira Nissan de São José dos Campos, o senhor Wilson Daniel, que veio acompanhando aqui o Sérgio. Muito obrigado pela presença. Pois é, chegou a hora dos esportes. Primeiro, com as oitavas de final da Champions League, com direito a passeio na Itália. A Atalanta goleou o Valência por 4-0 e saiu em vantagem por uma vaga nas quartas de final do torneio europeu. O confronto da volta vai ocorrer no dia 10 de março no estádio de Mestalla, em Valência, na Espanha. Olha só, hein? Já na Terra da Rainha, quem mandou foram os alemães. Com gol de Werner, o Red Bull Leipzig superou o Tottenham por 1-0 e mantém o sonho de seguir na competição. O jogo da volta vai ocorrer também no dia 10 de março na Arena Red Bull, em Leipzig, na Alemanha. Na América do Sul, a decisão vai ser no Rio. Pelo jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, o Flamengo empatou em 2-2 com o Independiente del Valle, do Equador, lá na altitude de Quito. Agora, o título da Recopa Sul-Americana será decidida na próxima quarta-feira, dia 26, no estádio do Maracanã. E aqui na região tem time de técnico novo. João Valim é o novo técnico do Burro da Central. O treinador assumiu a equipe taubatiana nesta quarta-feira para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. João Valim já comanda o Burrão no jogo desta sexta-feira contra o Juventus, a partir das 20 horas, no estádio do Joaquinzão, pela 8ª rodada do torneio estadual. Esta é a segunda passagem de Valim pelo comando do Burro da Central. Em 2009, quando o Taubaté estava na 4ª divisão do Paulista, em 2009 foi a última vez quando o Taubaté estava aí na 4ª divisão do Paulista. E hoje tem vôlei. Depois de ter conquistado a 3ª colocação no Campeonato Sul-Americano de Clubes, o vôlei Taubaté volta suas atenções para a Superliga Nacional. Hoje, a equipe de Renan Dalzotto recebe o Campinas às 20 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Os taubateanos vêm de uma sequência de 6 vitórias consecutivas na Superliga, somando até aqui 44 pontos ganhos em 17 jogos disputados. Uma campanha de 14 vitórias e 3 derrotas, ocupando assim a 2ª colocação na classificação geral. Respirou, Val? Estou respirando, porque fiquei emocionado aqui com o esporte aqui no final. Quem ficou sem ar foi o Flamengo, né? Que a gente viu aí que estava difícil parar. O Flamengo, a altitude lá da Colômbia, do Equador, perdão. Faltou gás. Faltou gás para o Flamengo. E gás agora a gente torce para que o Taubaté tem de novo, né? Com esse técnico novo aí, que sejam ares novos para o Taubaté subir para a 1ª divisão ano que vem. Exatamente. Eu vou pegar uma carona com você em Ares. Ares. Vou ler uma notícia aqui que vocês vão achar bem interessante. A empresa brasileira Amazon Air Water transformou a unidade do ar da Amazônia em água engarrafada. Segundo a empresa, o processo é simples. A instalação, que fica na cidade de Barcelos, próximo a Manaus, tem captadores para atrair e condensar a umidade do ar em reservatórios esterilizados. Como processo natural, a água passa do estado gasoso para o líquido sem nenhum processo químico e de forma sustentável. A empresa tem capacidade para produzir até 5.000 litros por dia, como parte do compromisso com o meio até por dia. Como parte do compromisso com o meio ambiente, a Amazon diz que utiliza embalagens de vidro, material 100% reciclável e tampa biodegradável. A empresa pretende atuar no segmento de luxo. Por isso, as garrafas de 750 mililitros
de água vão ser vendidas apenas na Europa pelo valor de 70 euros, algo equivalente a 323 reais. Além da distribuição internacional, a Amazon vai dar galões de 20 litros para pessoas sem acesso à água tratada em Barcelos. Já reservou o seu? A famosa venda do ar. Venda do ar. Comentando aqui que há muito tempo atrás tinha o ar de Israel em pequenas latinhas. Uma ideia fantástica, né? Uma ideia fantástica. Aí o nosso presidente Jair Bolsonaro fala sempre em desenvolvimento sustentável. O pessoal tem ótimas ideias aí vendendo até o ar. Aí, exatamente. Muito bacana. Confesso a vocês, não sei com relação a você, Douglas, diga, que achei um pouco salgado. R$323 é um pouco caro, mas para quem gosta e não quer ir lá conhecer, quer aí receber o ar da Amazônia na comodidade de casa. Então, mas uma pergunta que não quer se calar. Diga. Eu compro isso daí para tomar essa água ou compro para enfeitar a minha prateleira? Depende, né, Galco? Depende do seu gosto. Se Depende tiver do gosto, R$323, né? Vamos partir daí. Para quem gosta, eu, por exemplo, com esse valor, eu compraria para deixar em exposição. Né? Exatamente. Esperando que valorizasse aí. Exatamente, né? Exatamente. Pois é, mas fica aí repleto de boas ideias, a gente traz para vocês, porque é uma curiosidade realmente interessante. Parabéns pela empreitada aí da Amazon, realmente bem interessante. Galco, para a gente finalizar, a gente tem alguns comentários aqui também. Ana Souza lembrando aqui que carro sem manutenção é entregar a alma a Deus. Muito obrigado. Temos Exatamente, também a Bruna Santo Pietro, que disse aqui que é muito importante a gente lembrar da manutenção do veículo. Temos o André Lima aqui comentando a nossa brincadeira aqui do final do arremate. Brincadeira não, é uma notícia séria, mas que a gente coloca no final do jornal aí para descontrair. Lembrando, compromisso com o meio ambiente retirando umidade do ar. Pois é, André Lima, muito obrigado pelas suas participações aqui no final do Jornal Abre Aspas, lembrando que estamos sempre aqui para vocês. Não tem a menor dúvida, muito obrigado pela participação, obrigado também pelas observações que fizeram com relação à manutenção aí, a Ana e a Bruna, muito obrigado, é realmente um investimento que nós temos que fazer a despeito de não termos uma cultura muito ligada nisso, mas é muito importante mesmo. E a última notícia do dia fica por conta de uma perda. O mestre do horror, José Mojica Marins, o famoso Zé do Caixão, faleceu na tarde de ontem. O paulistano, que também era ator, roteirista e fez diversos trabalhos na televisão, foi vítima de uma broncopneumonia. Ele estava internado. Lembrado pelo seu legado como figura bizarra da cultura pop brasileira, José Mojica Marins foi muito mais do que uma grande personalidade. O cineasta dirigiu cerca de 40 filmes, incluindo um dos mais famosos, À Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1963, que é considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros. Neste filme, seu personagem, o Zé do Caixão, aparece pela primeira vez. Seu trabalho no cinema brasileiro é pouco lembrado ou reconhecido pelo gênero restrito em que atuava ali. Com poucos recursos, ele foi capaz de achar soluções inteligentes para dar imagem à sua imaginação nas cenas de terror. Zé foi capaz de popularizar o terror como poucos fizeram no mundo e tornou-se, sim, um símbolo cult também fora do país. Mais uma perda para o cinema brasileiro e, infelizmente, como tantos outros artistas de extrema capacidade, foi reconhecido um pouco tarde demais. Né? Exatamente. Eu, na minha infância, aí, todo mundo citava, né, o Zé do Caixão. Quem nunca ouviu falar esse nome aqui no Brasil, uma perca triste para o nosso cinema. A gente espera que ele deixe o seu legado aí para as próximas gerações. Né? Não tem dúvida que sirva como exemplo. E para você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas, o nosso muito obrigado. Lembrando que amanhã vai chegar o dia de partir Carnaval. Mas nós estaremos aqui com você, claro, trazendo as últimas informações para te ajudar nesse início da festa do Carnaval. Um ótimo dia a todos vocês e até amanhã.